Deus abençoe, meus irmãos. Irmãs, vamos ler as Escrituras no livro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6. Isaías 55, a partir do versículo 6. E depois nós vamos tomar o livro de Lucas 12, 32. Nessa noite eu quero falar sobre como o programa do homem tem sido diferente do programa de Deus. Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Agora vamos tomar o livro de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Lucas 2. Vamos pegar 12, versículo 31 e o 32. Só esses dois versos. 12, 31 e 32. Buscai antes o reino de Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho. Pequeno rebanho. Amém? Não esqueça isso. Pequeno rebanho. Porque a vosso Pai agradou-vos dar o reino. Amém. Oremos. Senhor Deus, aqui temos a Tua palavra. Verdade, Senhor. Aqui temos uma porção da Tua palavra. Verdade, meu Deus. E cremos no Senhor, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos aqui para adorá-lo. Verdade, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor fez o convite. E nós não jogamos o convite fora. Verdade, Senhor. Estamos aqui honrando a ressurreição Amém, Senhor. de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, estamos aqui para ver Deus. Estamos aqui para ver a palavra. Sim, Senhor. Mais nada. Sim, meu Deus. Estamos aqui para ouvir do Senhor. Ouvir a palavra. Ver a manifestação da palavra. Ó Deus, ajuda cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero a vossa atenção. Todos os irmãos, eu quero também enviar minha saudação
aos irmãos que estão conosco através do site, que estão conectados através do nosso site na igreja, www.fundamentalfm.com.br, e pelo nosso canal do YouTube, TV Fundamental, e também através da rádio FM 100,3, que também estamos ao vivo, aqui, direto da igreja. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém. O irmão Carlinhos não se encontra hoje porque viajou para ver seu pai, que está enfermo, e ele teve que voltar na terça-feira. Ontem não teve reunião da mocidade, dos jovens, não teve mensagem, uma porção da palavra para eles também, porque tanto o irmão Léo como a irmã Caneta, que faz o ensaio junto com os jovens, tiveram outras necessidades para serem supridas. E aí não foi possível estar aqui. Mas sábado que vem, né? Se Deus quiser, já estará normal. Nós precisamos fazer algumas coisas aqui na igreja, principalmente daqui, da plataforma do público, trocar algumas coisas aqui, trocar essa parte aqui. Se Deus quiser, a partir dessa semana que vem, na outra, já vamos mexer aqui. Um dia dá, né, Antônio? O Antônio, cadê o Antônio? O Antônio está no carro. Então, nós vamos mexer aqui, porque precisa ser trocado, mudar algumas coisinhas. Nós vamos receber alguns pregadores, né? Eu preciso fazer isso antes. Em julho, bem capaz, nós temos aqui 2 evangelistas. O irmão evangelista Ivanildo, lá de Chapecó, deve estar conosco. Também o irmão Josemar também vai estar conosco. E outros pregadores. Mas bem antes disso, nós teremos alguns pregadores aqui. Nós precisamos mudar algumas coisas. Amém? Precisamos aceitar algumas coisas. Glória a Deus por isso. Muito bem. O nosso grupo WhatsApp, mensagem na Grande BH, postei hoje um pequeno estudo. Se Jesus não se preocupou com aqueles que não se preocupavam com ele, devo eu me adoecer, fadigar? Devo eu perder noite de sono, adoecer, fadigar-me, se preocupando com pessoas que não querem nada com Deus? Devo? Deve? Vamos ver? Vou repetir novamente. Se Jesus não se preocupou com aqueles que não se preocupavam com ele, devo eu adoecer, fadigar-me, preocupando com pessoas que não querem nada com a mensagem? Não. Com a palavra? Temos Bíblia para isso? Temos mensagem para isso? Claro que temos. No livro de São João, capítulo 6, versos 66 e 67. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir junto com eles? Qual foi a preocupação de Jesus?
vós também retirados junto com eles? Mensagem, o desvelado de Deus. Às vezes, temos que dizer coisas, de certo modo, que isso possa ferir alguém. Opa, pastor, que é isso? Irmão Branco está dizendo. Parágrafo 22. O desvelado. Às vezes, temos que dizer coisas para poder fazer com que as pessoas se diminuam, para que possa fazer alguns saírem, outros ir embora, e outros pensarem a respeito. 23. Então pode ser que alguns dizem, você quer dizer, irmão Brana, isso? De propósito? Sim, Deus faz isso de propósito. Ele sempre faz isso para poder permanecer com o trigo. Ele ainda faz. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Esse é o nosso Deus. Amém. Aleluia. Nós não estamos presos a afetos. Nós não estamos presos a tapinha nas costas. Isso, verdade. Nós não estamos presos ao disco rechuchudo. Nós não estamos presos a família do irmão é tão grande. Nós não estamos presos se o irmão é santão ou santarrão. Bom, eu não estou falando daqueles que ainda não experimentaram da palavra, mas eu estou falando daqueles que já experimentaram da boa palavra, da mensagem. Esses que estavam andando com Jesus tinham experimentado da palavra. Glória! Amém? Amém. Esses que estavam andando com Jesus já tinham saído da denominação, experimentado da palavra. E assim permitem um espírito negligente e insubmisso que não quer saber mais da palavra. O profeta para esta era, certa vez, o irmão Brana, falando sobre pregar a mensagem para alguém, ele disse, se você fala 1, 2, 3 vezes a alguém e ele não demonstra nenhum interesse na palavra, na hora, deixe-o para lá, segue adiante, pois ali talvez não há nenhuma semente. Eu faço isso. Eu aprendi com o profeta. Então eu pergunto, por que perder tempo com alguém, ou com pessoas, ou com famílias que não querem nada com a mensagem? Porque muitos ministros tanto insistem, acabam levando pessoas manufaturadas, que acabarão no fim sendo um estouro, um problema para ele mesmo depois? Quem está entendendo? Amém. Vamos ver as mensagens do profeta? Ele cuida em você, parágrafo 142. Ele cuida quando você se importa. Deus não se importa com quem não se importa. Graças a Deus. Então Deus cuidará. Glória. Ele cuida em você, 143. Quando Jairo demonstrou que ele importava, Jesus mostrou que ele também se importou. Amém. Sim, ele cuidará de você quando você cuidará de sua palavra. 145. Ele importa quando você se importa, mas quando você deixa Deus, ele também te deixa. Sim, Senhor. 147. Ele importa quando você importa. Sim, Senhor. Ele cuidará quando você se importar. Ele disse exatamente que aquele caminho faria. 152. De esta hora
que nós estamos vivendo é uma hora maligna em que nós estamos vivendo. Você se importa o suficiente a respeito disso? De todo o seu coração? Você crê nisso? Amém. Agora, 171. Agora, veja, se você tem fé na palavra, você vai olhar somente para a palavra. É verdade. Glória. Deus não te chamou para olhar para nada mais a não ser para Ele. Glória a Deus. Ele se importou o suficiente para fazer isso. Você se importa o suficiente para colocar de um lado cada dúvida, cada coisinha boba, cada situaçãozinha? Lança tudo isso fora e Ele cuidará de você. Amém. Glória a Deus. Mensagem Melquisedeque, Grande Príncipe Rei 79. Se você falha em crer nisto e andar nisto, se você falha, haverá alguém entrando no seu lugar para crer nisto, ao invés de você. Pois Deus tem jurado que Ele faria isso. Oh, que consolo isso nos dá. Amém. Então, para que perder tempo com pessoas que não querem nada com a mensagem? Que não querem acertar suas vidas? Que não querem estar nos cultos? Que não se importa com a ceia? Com seus dízimos? Que não se importa com a própria alma dele? Jesus disse: ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E às vezes queremos forçá-lo a vir. Até mesmo alguns bajulando. Olha, nunca faça isso. Eu não faço isso. Quem me conhece sabe. Amém? Eu não faço isso. Eu não manufaturo ovelha. Eu não fabrico ovelha. Principalmente quando a gente tem o discernimento de entender que aquele espírito é um espírito negligente. Não. Quando eu vejo uma pessoa que se diz crer na mensagem, que se diz ter crido na mensagem, isso fala de revelação, não é? Isso fala de revelação. E depois, com essa autoafirmação de que creu, de que aceitou, e vir com coisinhas, e vir com brincadeirinha, e vir com coisinhas, essas coisinhas, sabe? Não, sinceramente, eu odeio essas coisinhas de irmãos que ainda vêm com bagagem denominacional dentro. Sabe? Esses irmãos que estão cheios de bagagem. Esses irmãos, igual o Egito, saiu do Egito, mas o Egito não saiu dentro deles. O bafo do alho ainda estava neles. O cheiro da cebola ainda estava nela. Estava nele ainda. Sabe? Você sabia que o pior espírito que nós devemos vencer é o espírito religioso? É o pior espírito que deve ser vencido. É o espírito religioso. E se Deus tem tirado nós da religião, se Deus tem tirado nós da denominação, é porque Ele quer que nós olhemos só para a palavra. Amém. Só para a palavra. Deus quer que você olhe para o que sai daqui de cima. Deus quer que você olhe para o que sai daqui de cima, não para o que está aqui embaixo. Glória a Deus. Deus não te chamou para você vir aqui olhar fulano e beltrano. Ele te chamou para você olhar para a palavra de cima. Aleluia. Ele te chamou para ver Deus. Verdade. Graças a Ele. Graças ao Senhor. Obrigado por isso. Existia uma pessoa mais chata do que eu na denominação? Ou era considerado mais duro do sistema da Deus de amor? E já estou na mensagem há 20 e tantos anos. Amém. Graças. Você acha que eu não vi tanta coisinha, não, mano? É, mano? O que você acha? Acho que ele não viu muita coisa, não? Você é da Assembleia, né? Antes, né? Vou lá. Agora, imagine desses 20 e tantos anos na mensagem se eu fosse olhar para a esquerda e a direita, irmão.
Ixi, aquilo que eu costumo ver está nacional. Ah, para Deus, eu estou acostumado a ver isso. Ah, que coisa. Ai, meu Deus do céu. Então não estou olhando para a palavra. Isso, é verdade. Estou olhando para aquilo que não me salva. Eu tenho que olhar para aquilo que me salva. Amém! Glória a Deus! Eu tenho que olhar para aquele que gemeu por mim. Verdade! Eu tenho que olhar para aquele que gritou por mim. Verdade! Eu tenho que olhar para aquele que levou chicotadas por mim. Eu tenho que olhar para aquele que ficou com suas mãos sangrando, suas pisadas sangrentas. Vou olhar para o irmão que não vai me salvar nunca. Vou olhar para a irmãzinha ali que não vai me salvar jamais. O irmão ali, os defeitos de santo estão me tirando da igreja. Ah, é? Os defeitos do irmão Tito estão me tirando da presença de Deus. É mesmo? Nossa, os defeitos do irmão Eustáquio estão me tirando da presença de Deus. É mesmo? Eu nunca fui um salvo. Verdade, verdade, verdade. Nunca compreendi a mensagem. Nunca fui revelado. Nesse sentido. É, Deus. Então veja. Vamos continuar. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E às vezes queremos forçar. Veja, aí está. Olha, não vá você insistir tanto. Às vezes pode ser que Deus está te livrando de um problemão na igreja. Graças a Deus, verdade. Enquanto que Deus quer te livrar disso. Se tem uma coisa que eu não faço, é manufaturar nenhum que se diz ovelha. E isso não é a falta de amor, é discernimento de espírito. Isso, amém? Glória a Deus. Isso não é falta de amor, é discernimento de espírito. Amém? Existe um homem mais amoroso do que o irmão Branham nessa última época, que mostrou demonstração de amor. Eu não estou vendo outro. Eu não vejo. Um homem central. Um homem que era centralíssimo. Não pendia nem um pouquinho para extremismo. Ele era central. Ai, glória. Central. E um dia, havia dois rapazes dentro da igreja. O nome deles era Lenny e Jane. Lenny e Léo. Jane e Léo. Dois rapazes que cuidavam da gravação das fitas. Lenny e Jane. Léo e Jane. Esses dois rapazes começaram a ter um caso entre eles dois. Não Léo sabe disso, né? Não sabe. Todo mundo percebeu que tinha um problema entre eles dois. E aí, eu quero fazer uma pergunta antes de continuar, porque a coisa aqui vai apertar. Eu quero fazer uma pergunta. Dos que estão aqui nessa noite, levanta a mão. Todos que estão aqui nessa noite, levanta sua mão. Agora baixa. Dos que estão aqui nessa noite, quem de vocês gostaria de congregar no Tabernáculo Branham, lá nos Estados Unidos? Mas para isso tem que deixar muita religião. Glória a Deus. Para isso tem que deixar muita religião. Para começar, na hora que você entrar no tabernáculo, você vai tomar logo um espanto. Graças a Deus. Ó. Na hora que você chegar no tabernáculo, você vai tomar logo um espanto logo. O quê? Você vai ver duas cruzes aqui. Não é igual essa aqui, não. Eu peguei leve. Não é igual essa aqui, não. Duas cruzes com duas imagens na frente. Já viu na foto, né? Quem já leu? Quem já viu? Quem já viu? Você congregaria lá? Hã? E com esses dois rapazes que ficavam cuidando da fita?
Será que você suportava? Preste atenção. É aqui que eu quero mostrar se vocês, na verdade, creram mesmo na mensagem. Amém. Um certo pregador chegou no púlpito, chegou na igreja, o irmão Branham pôs ele para pregar. E ele começou a pregar. E o irmão Branham sentado aqui em cima do púlpito. E a igreja assim. O irmão Branham foi com 28 minutos de pregação. Olha para cá. Com 28 minutos de pregação, o profeta levantou aqui da cadeira, empurrou ele e continuou pregando. Mandou ele sentar. E o irmão Branham continuou. Terminou o culto. Aquele homem foi embora. E os auxiliares do profeta disseram: irmão Branham, tu fizeste uma coisa errada. Alguém disse, irmão Branham disse: o que foi que eu fiz errado? O senhor deixou o senhor tirou aquele homem que estava trazendo uma mensagem maravilhosa para nós. O senhor deixou ele triste, aborrecido. Por que o senhor tirou aquele homem do cima do púlpito trazendo uma mensagem e deixa esses dois rapazes aí dessa maneira de revidar? Irmão Branham respondeu calmamente, tranquilamente, diz o seguinte: vocês não veem como eu vejo. Aquele pregador estava trazendo uma doutrina que mataria toda a igreja. O caso desses dois rapazes só mata os dois. Esse é o profeta que eu creio. Esse é o profeta que eu creio. Ele diz: aquele homem, se continuasse, mataria a igreja com sua doutrina. O problema dos dois só dá os dois. Aí o profeta disse assim para eles assim, aí o profeta falou assim: eu pergunto, me mostre, pega todas as fitas e veja se eu já condenei isso. Pega todas as fitas e vê se eu não condeno isso. Aí, é verdade, irmão Branham. Irmão Branham acabou com aquele espírito na hora. E aí, você congregaria lá? Hein? Amém? Mas aí é quando você entrasse para dentro que você via isso primeiro. Mas antes de entrar tinha outra coisa. Um sino, tipo a igreja católica, pam, 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 anunciando a hora de começar o culto. E aí, você se daria? Ô, irmão, nessa mensagem só fica eleito. Nessa mensagem só fica eleito. Verdade. Um dia, aquela moça que tocava o órgão, estava tocando aqui: o Salvador está aqui, o amoroso Cristo, Ele é o grande curador, bendito Jesus Cristo, nome digno de louvor. Mas ela não era convertida ainda. Ela subia em cima da plataforma com a mini saia, uma saia bem curtinha. E quando sentava lá em cima do órgão, o órgão tinha aquela parte de cima aberta embaixo. E aí os irmãos lá embaixo ficam na situação difícil. Aí um dia, os 6 diáconos chamou o irmão Branham dentro do escritório. Os irmãos Branham, o senhor não se incomoda, não? Com essa mulher aí em cima, dessa maneira? O senhor não se incomoda, não? A irmã virou para eles e disse: e você se incomoda? Nós incomodamos. Por que o senhor permite? Eu falei: eu não permito. Não é que eu permito. Mas ela está vestida daquele jeito, mamãe. Eu deixei de pregar sobre isso? Eu deixo de pregar sobre isso aqui na igreja? Tem alguma mensagem aqui que eu não deixo de pregar? Não, só deixo. Então, não deixa de conversão, é Deus. Oh, God.
deixa que conversão é Deus. Um dia, mamãe pregando sobre fé. Naquela noite, onde Deus tomou totalmente o Mambrana, colocou o Mambrana em outra dimensão, e as pessoas começaram a ser curadas. E o Mambrana tinha que pedir para ela: cante para mim, o Salvador está aqui, o grande curador. E ela continuou, começou a tocar, começou a tocar. Com pesar dela, algo atingiu ela e ela saiu pulando em cima do púlpito ali onde estava o órgão, e o piano saiu tocando sozinho. Amém! E o órgão continuou tocando sozinho, sem perder nenhuma nota. No dia seguinte, ela não veio mais com aquela sainha curta. Ela já veio totalmente decente, para a vergonha de todos aqueles diabos. Os irmãos estão entendendo? Não deixe o pequeno problema ser maior que Deus. Não são as grandes raposas que danificam a vinha, é as pequeninas. Não deixe as grandes. São as pequeninas, não são as grandes, são as pequeninas raposas que danificam a vinha. Né? Bom, vamos continuar aqui. Ainda não vou entrar no assunto ainda. Tem algumas coisas para mostrar aqui para vocês. Eu quero ler aqui na mensagem Israel, a série da mensagem romana, Israel e a igreja. São 3 mensagens em uma. Eu li para os irmãos uma coisa. Preste atenção nisso aqui. Agora, preste atenção. O irmão Brana pregou uma mensagem, uma série sobre predestinação do Tabernáculo Brana. E quando ele pregou essa mensagem, alguns irmãos saíram fora. Ele vai falar aqui, ó, nessa mensagem. Ele pregou sobre a série sobre predestinação, naquela série sobre adoção. Adoção parte 1, adoção parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6. E aí o profeta fala que alguns irmãos saíram do tabernáculo. Parágrafo 60, Israel no Egito. Agora, você pode estar tentando salvar-se. Por quê? Porque alguns irmãos ali, por que saíram? Porque alguns irmãos ali não aceitou a ideia de o homem não fazer nenhum esforço para salvar. Quem está entendendo, irmãos? Eles não aceitaram a ideia de que o homem não deve se esforçar para salvar. E, na verdade, é totalmente equívoco. Porque a Bíblia diz que nós devemos batalhar, operar nossa salvação. Só que aqueles espíritos, sabe aqueles espíritos, aqueles demônios que atiram rápido? Que quer atirar rápido e não espera o momento certo? Não espera o tempo certo? Eu tenho entendido que na igreja do tabernáculo aqui, depois de eu estar sobre esse ensinamento, porque o que é predestinação? Predestinação explica aqui. Predestinação, ele explica aqui na outra página. Predestinação é algo que é preordenado por Deus para assim fazer. Predestinação, para 39 diz, é o destino de qualquer coisa que foi prevista por Deus para 39 Israel. Amém? Aí ele diz o seguinte. Veja, eu tenho entendido que na igreja do tabernáculo, depois de estar ensinando isso, que muitas pessoas deixaram o tabernáculo e foram a outros lugares. E uns ficaram em casa e outros não voltaram mais. E assim por diante. Veja, fez com que esse ensinamento fez com que alguns deles parassem de comer carne e alguns continuaram guardando dias, luas novas. Eu penso até mesmo que isso foi feito para poder diminuir o povo. Deus faz isso, para mostrar exatamente o que está ali dentro. Amém? Amém? Para mostrar exatamente o que tem dentro. Olha o que eu falei quinta-feira. No curso de quinta. Tem no meio,
Vai mostrar exatamente o que tem dentro. Vai mostrar exatamente o que é feito, aquela alma daquela pessoa. Aí o Lombrana continua. Parágrafo 70. Veja, eu quero que você observe isso. Eu quero que você encare isso. Há pessoas que jamais serão salvas. Há pessoas que jamais serão salvas, independentemente do que elas façam. E você sabe disso. Há pessoas que são predestinadas à perdição. Há pessoas que são predestinadas a serem salvas. Todos os que são predestinados a serem salvos serão salvos, apesar de tudo. Ou seja, aquele que não é predestinado, apesar de tudo ter feito, não pode. E aquele que é predestinado a ser salvo, apesar de muita coisa, será. Amém, irmão? Os irmãos estão compreendendo isso? Veja, no parágrafo 79 ele diz: nem todos os que confessam a Cristo são cristãos. Nem todos que vão à igreja são cristãos. Nem toda a semente de Abraão tinha a promessa. Era uma eleição. Era a promessa. E a promessa foi dita de antemão a Abraão. E o eleito de Deus que foi preordenado antes da fundação do mundo. Vê? Aí está. Não é através do que você pode fazer. Não é através do que você tem feito. É através do que ele fez por você. Amém? Vejam. Na mesma mensagem, parágrafo 129, ele diz: há homens e mulheres aqui nesta noite, agora, e ao redor do mundo, que vão às igrejas, pertencem à igreja, professam ser cristãos e não têm o germe de vida dentro deles. E não têm o germe de vida dentro deles. Vê? Não há maneira pela qual eles possam ressuscitar, jamais. Não se engane, amigos. Não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade de Deus. Aqueles que fazem vontade da palavra, examinem a si mesmo. Cabe a você isto. É entre você e Deus e mais ninguém. Isso não depende de algum ou de alguém. Não depende de seu filho, de seu companheiro, de seu pastor. Depende de você e Deus. É sua decisão entre você e Deus. E não mais nada. Amém, irmão? Se você diz, eu estou dependendo do pastor, você está perdido. Ah, eu estou dependendo da minha esposa, você está perdido. O mais que nós podemos fazer é influenciar o máximo que pode fazer. Isso não. Entendendo? Depender para isso. De forma alguma. Então, vejam bem. Então, nós, como cristãos, nós viemos aqui na igreja, nós viemos aqui no culto. Até mesmo, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Antes mesmo de você sair de casa e pensar aqui no culto, Deus já sabia o que era a sua intenção de vida. É por isso que muitos cultos a pessoa perde pela falta de ordem no espírito. Ele já começa errado no espírito. Ela já começa errado no espírito. Ah, mas eu vou ver, mas quando eu vejo aquilo, não entendeu. Eu vou no culto, mas quando eu vejo aquilo, já perdeu. Ah, mas eu vou no culto, mas quando eu vejo aquele negócio, já perdeu o culto. Deus já sabe do seu espírito. Mas se você se colocar de joelho e dizer, Senhor, eu vou no culto, eu quero virar a palavra, então você a palavra. Na mensagem demonologia e também na mensagem fundo pelo fundo, eu de vez em quando passo na rádio. O profeta diz, se você vem aqui para ver Deus, Deus está aqui para te mostrar.
sim. Eu não quero saber se o sim está lá embaixo, se ele veio com a meia preta ou outra vermelha. Eu não quero saber, eu quero saber da palavra. Eu quero saber da palavra. Nós estamos na época de brincar. O espírito religioso tem que passar longe desse lugar aqui. Longe. Então, vejam bem, como que o programa do homem tem sido diferente do programa de Deus? Jesus disse de um pequeno rebanho. Você sabe o que significa pequeno rebanho? Pequeno rebanho fala de quantidade, mas também fala de qualidade. Jesus disse que assim como foi o dia de Noé, também seria nos nossos dias. Quantas almas foram salvas? 8. Não tema o pequeno rebanho. Então, seria um pequeno bem rebanho. Seria um rebanho bem pequeno. Veja, esse programa do homem, sendo diferente de Deus, isso aí veio do Éden. A primeira pessoa que lançou um programa para Deus, na qual não agradava a Deus, foi chamado de Caim. Quando Caim lançou uma revelação, lançou uma palavra, lançou um sacrifício que não combinava com o plano de Deus, Deus o rejeitou na hora. Porque aquele programa não era o programa de Deus, né, irmãos? Então, esse foi o primeiro ato. O primeiro ato do homem programar uma coisa que Deus não estava naquilo e ele pensava que Deus poderia aceitar. Deus não aceita qualquer coisa. Essa tendência está no homem. Que tendência, pastor? De não ter os mesmos pensamentos de Deus. E que muitas vezes os planos do homem é 100% do alvo de Deus. Ninguém, nenhum ministro, seria um pouco presumido de não querer ter bastante de gente na sua igreja. Eu creio. Quem é o ministro, pastor, um pouco presumido de não querer muita gente na igreja? Claro que eu queria. Mas é o profeta dele. Aumenta o povo, aumenta os problemas. Amém? Aumenta o povo, aumenta também os problemas. O povo patenta. Essa tendência está no homem. Que tendência? De não ter os mesmos pensamentos de Deus. E que muitas vezes os planos do homem eram 100% do alvo de Deus. Ninguém, nenhum ministro, seria um pouco presumidos de não querer ter bastante gente no seu ministério. Quando um ministro, presta atenção, quando um ministro que tem 2.000 membros, 3.000 membros, 5.000 membros, diz assim no culto: eu prefiro ter uma igreja de 5 membros e comer bolacha seca e beber água do riacho. Eu digo, como eu gostaria de ver essa experiência. Eu gostaria de ver essa experiência. Por aí, e a ostentação ministerial. Assim como o profeta disse, eu sinceramente gostaria de ver essa experiência com alguns ministros dessa mensagem. Que tem mais de tantos membros, e aí voltar a estaca zero. E assim toda a ostentação ir embora. E continuar mantendo o mesmo homem, a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo. Em nenhuma dispensação, se pararmos para observar, toda vez que Deus dá uma visitação do Espírito à Terra, e logo aquele mensageiro vai embora, logo depois se organizam. E então o grupo que fica para manter a luz radiante e o mesmo estudo da mensagem do povo, a tendência é diminuir e não aumentar.
Quem está entendendo? Vou repetir para vocês entenderem. Vou repetir, não só para repetir, não, vou repetir. Veja, vou repetir bem detalhadamente. Em nenhuma dispensação, em nenhuma dispensação, se pararmos para observar toda vez que Deus dá uma manifestação do Espírito à Terra, e logo que o mensageiro vai embora, logo depois os tempos se organizam. E então o grupo que fica para manter a luz adiante, o primeiro grupo, não. E o mesmo Espírito da mensagem que aquele homem deixou, a tendência é diminuir, não aumentar. Quem entendeu, diz amém? É óbvio que tem que trabalhar. É óbvio que tem que estar evangelizando até Jesus Cristo voltar. Mas, como o profeta disse, você notará que esta igreja, mensagem, estatura do varão perfeito, 258. Você notará que esta igreja vai diminuindo. E cada vez mais vai ficar bem estreito, como está aqui no desenho. Porque no fim, bem lá no fim, antes do arrebatamento, chegará até a ponta da agulha. Glória a Deus. Estatura do varão perfeito, 258. Mensagem humilha-te, 95. Geralmente, quando uma igreja começa a ficar numerosa e começa a ficar um pouquinho maior do que antes era, algo assim, então vê que começa a se afastar da verdadeira coisa. Da verdadeira coisa. Mensagem, uma libertação total, 26. Pois, se vocês creem que sou seu servo, este é o programa de Deus. Isso nunca será a maioria. Isso sempre será a minoria. Sempre foi, sempre será. Mas recorde que está escrito: não temas, ó pequeno rebanho, como a vosso Pai agradou-vos dar o reino. Este é o programa de Deus. Sempre será a minoria. Quem é o pastor ou presumido que não tem um montão de gente na sua igreja? Claro que eu tenho. Isso ajuda, amém? Ajuda a fazer coisa, conquistar coisas, ajuda. Mas tem que saber os problemas também, né? E aí, o evangelho do reino, ele é como uma grande rede que se transforma. É assim que é a mensagem. Aí o pastor lança a rede. A rede é programa de rádio, programa na internet. A rede é panfleto. Vai chegar lá, vai chegar ali. O reino dos céus é semelhante ao homem que lançou a rede no mar. E quando trouxe para dentro do barco, quantos tipos de peixe veio? Vários e vários tipos de peixe. Veio guia elétrica, veio cacarejo, veio não sei o quê, veio outro, veio coisa de peixe. Os irmãos entenderam? Aí todos veio na mesma rede. Todos veio pela mesma palavra. Todos veio pela mesma influência. Eu criei. Glória a Deus, aleluia, eu criei. O homem lançou a rede sobre o mar e trouxe para dentro do mar vários. Em elétrica, veio não sei o quê, veio tartaruga, veio um monte de coisa. Mas o que ele leva para consumir? O que ele leva para comer? Amém, Jesus. Amém, irmãos? Espero que vocês sejam peixes. Peixe pela qual o Espírito Santo possa consumir. Aleluia. Mensagem perseverante dos anos 70. O ministério tem que começar assim. E sempre chegar à minoria. Ficando menores, até que finalmente a pedra de coroa se encontra com a edificação. Ele é a pedra angular, ele leva a edificação toda consigo, que é a igreja. Todos levantarão dele a pedra vigília lá no passado até a sétima, e todos irão no arrebatamento. Isso quer dizer que no dia que Deus
trazer a igreja ao arrebatamento e à ressurreição, ele quer dizer que vai levantar desde a primeira era, chamando-se de partido com Cristo, aqueles que tinham, na verdade, o Espírito Santo dentro deles, que desceu para a sepultura com o poder vivificador, que é a palavra, e quando Deus, aquela voz de arcanjo, dá o seu grito para sair para fora, eles ouvirão sua voz, amém? E então eles se levantam e se ajuntam com aqueles que são transformados no abrir e fechar de olhos, e aqueles que foram transformados são levantados através de um poder de rapto e reúne todos no ar e encontra com Jesus. Amém, irmãos? Na mensagem Uma Libertação Total 45. Eu estava pensando neste assunto de uma libertação total. É aqui que eu quero chegar. Como ontem Deus nos abençoou no culto de Brumadinho. Foi uma grande bênção. Nós tocamos aquelas coisas mais profundas que estão dentro da gente. Que só você e Deus sabem por quê. Que só vocês sabem. Só você e Deus. Às vezes nem a esposa nem o marido sabem. Ontem, lá em Citorã, lá em Brumadinho. Quem estava lá? O irmão Marcelo estava lá. O Antônio também. Moisés. Libertação total. Então, nós precisamos de uma libertação total. E não foi à toa que o profeta pregou essa mensagem. Agora, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui agora, gente. Como o profeta William Marion Branham sobe no púlpito e vai pregar uma mensagem para a própria igreja dele, chamada Libertação Total. Os irmãos, né? Amém. Isso quer dizer que todos eram libertos ali dentro? Não. Isso quer dizer que todos eram convertidos ali dentro? Isso quer dizer que todos ali eram batizados no Espírito Santo? Então tinha problemas ali dentro, tinha? Tinha ou não tinha? Tinha. Agora eu pergunto, se a igreja de um homem chamado William Branham tinha problemas, a minha não vai ter? Vai ou não vai? Vai. Ai, Jesus. Eu não entendo como a mente das pessoas ficaram tão entorpecidas para não entender que há algo errado com alguns ministérios. Neste país e no mundo. Será que as pessoas não sabem o que está pondo em movimento vários ministérios? Será que o povo está tão cego para não ver política entre o povo? Será que as pessoas não entendem? Será que as pessoas, quando uma criança nasce num lar, quando uma criança nasce e fica lá com seus 8 meses, 9 meses, o pai fica doido para poder ver o filho falar uma palavra. Deixa mais papai. Fala papai, fala papai. Aí quando fala papai, ele manda notícia para todo mundo. Ei, fala papai, fala papai. Ô, gente, assim também é a conversão. Assim também é quando Deus trata com o filho. Amém, irmãos? Assim também é Deus trata com o filho. Assim também é. Já pensou se todos nós aqui, se todo mundo aqui, se essa igreja aqui fosse totalmente saturada pelo Espírito Santo, irmãos, se essa igreja aqui todo mundo tivesse, se todo mundo tivesse 100% de conversão, precisava de eu estar aqui em cima do povo? Precisava? Não. Precisava de vocês virem na igreja? Não. Para que nós viemos na igreja? Diz o profeta da mensagem, veio sua condição. Nós viemos aqui para quê? Para melhorar nós mesmos. Parágrafo 12. Nós viemos aqui para melhorar nós mesmos. Nós viemos aqui para comparar a nossa vida na palavra. Amém? Amém. Dessa maneira. O mundo religioso, alguém outro dia escreveu para mim. Alguém outro dia escreveu para mim, no WhatsApp, no privado, no número privado, isso lá em Citorlândia, e falou assim: pastor,
Eu acho que tem uma coisa ali na igreja que está impedindo as pessoas de ir lá para a igreja. Porque o povo adora a palavra que o senhor prega. Mas tem uma coisa ali que está impedindo. Eu falei assim, olha, irmão, revela para mim que até agora não me revelou, não. Parágrafo 53, divindade explicada. Ninguém passa do nível espiritual do seu pastor. Ninguém passa. Aí ele esperou um pouquinho, esperou, sabe o que ele vai falar? Não. Aí ele foi falar. Sabe, pastor, eu acho que se o senhor tirar o quadro do profeta, aqueles quadros, aí o povo vem. Eu falei, irmão, eu vou tirar o quadro do profeta no lugar de incrédulo. Eu vou atender incrédulo, eu atendo crentes. Eu atendo eleito, não atendo reprovado, não. Que demônio! Eu atendo crentes, não atendo incrédulo, não. Eu atendo pessoas que creem, não atendo pessoas. Não. Eu pastoreio crente. Pastorei incrédulo, não. Isso aí é colocado para os crentes. Isso aí é para os eleitos. Isso aqui é uma prova do que Deus fez. Amém? Amém. Deus foi tão maravilhoso comigo. Quando eu saí da denominação. A primeira vez que eu entrei no tabernáculo, que vi um quadro, não é daquele tamanho, não. É bem umas 3, 4 vezes maior do que aquele ali. No átrio. Eu olhei assim, me olhei. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo que nada no meu coração passou. Aí eu olho para aquela ali, isso há 20 e tantos anos naquela. Nada. Sentei, fui ouvir a palavra de Deus. Depois que eu ouvi a palavra de Deus, que parece que só tinha lá dentro, o corpo caiu. E depois o pastor veio e disse, olha, eu sei que você viu coisas difíceis aqui mesmo, né? Você viu coisas estranhas aqui nessa noite, não foi? Foi, eu vi. Vi mesmo. Aí ele foi, eu vou te explicar. Isso assim, 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 assim. Você crê? Creio. Isso aconteceu assim, 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 assim. Eu creio de todo o coração. Ora, irmão, se eu vou rejeitar parte da Bíblia, eu vou rejeitar o restante? Glória a Deus. Já tinha aceitado o profeta lá atrás, antes de chegar no trabalho. Tinha aceitado o batismo, tudo. Vou rejeitar o restante, irmão? Não é assim, não. Não é assim, não. Não é assim, não. Ah, um dia estava na minha frente, estava na minha frente, assim, sentado, uma irmã com o cabelo dividido. Uma parte estava vermelha, outra parte estava preta, e outra parte... Às vezes parecendo uma árvore de Natal. Aí eu falei, Aí eu falei assim, Deus abençoe a irmã. Aí, no outro dia seguinte, a mãe da irmã falou assim, essa aí, ó, só Deus tem misericórdia, conhece a palavra, mas é desobediente. Já ouviu tanto pregar sobre isso, mas continua sendo desobediente. Aí eu falei, não, irmã, quando o Espírito Santo entrar, acaba isso aí. Amém? Quando o Espírito Santo entrar, vai acabar isso aí. Só para ter certeza. Aí eu passei 40 dias sem ir lá, porque eu estava trabalhando em cobrança. Ela recebeu experiência com Cristo e nunca mais ela fez aquilo que está dentro. Amém? Amém? Mas já pensou se entrasse um espírito religioso em mim? Aqui na igreja de santificação, mas você vê aqui na igreja de obediência, não sei o quê, por que eu quero um profeta, tem que deixando essas coisas aqui? Se entrasse um espírito religioso em mim, eu estava perdido, irmão. Se tivesse entrado um espírito religioso em mim, eu estaria perdido. Ó, irmão, eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Se Deus te livrou do cigarro, diz amém. Amém. Se Deus te livrou da bebida, diz amém. Amém. Se Deus, irmã, te livrou do corte de cabelo, diz amém. Amém. Se Deus te livrou, irmã, das roupas pertencentes aos homens, diz amém. Se Deus, irmão, te livrou desse cabelo comprido, diz amém. Mas se Ele te livrou do espírito religioso, dá glória a Deus.
espírito religioso matou Jesus. O espírito religioso disse o seguinte: os seus discípulos não lavam a mão, não? Não podia congregar com Jesus. Seu discípulo não lava a mão quando vai comer, não? Nem aí eu toco essa comida. Espírito religioso. Então, irmãos, veja bem, Deus nos chamou para a palavra. Amém. Deus nos chamou para a palavra. Glória a Deus. Deus nos chamou para isso. Nesses 20 e tantos anos de mensagem, o que eu já vi, já contemplei de coisas, mas Deus não me chamou para olhar os problemas. Deus não me chamou para olhar para as falhas. Deus não me chamou para olhar, para me ficar fiscalizando a igreja. Deus não me colocou para ser um fiscal, para ser um fiscalizador, para ser um filtrador. Tá filtrando. Aí você chega em casa, você viu como é que a irmã estava vestida? Você viu como é que a irmã estava com um cordãozinho no pescoço? Você viu que a irmã estava com um anel na mão? Você viu que ela jovem como é que estava? Eu acho que ela cortou a pontinha do cabelo. Eu acho que ela colocou a base. Eu acho que ela colocou uma sombrinha aqui. Eu acho. Você estava ali para ver isso e não viu Deus. Você teve comunhão com o diabo, mas não teve com Deus. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui na mensagem do profeta. Só um minutinho. Quero que os irmãos entendam uma coisa. Aleluia. Aleluia. E os nossos irmãos na internet vai suportando aí. Vai suportando. Na mensagem Perguntas e Respostas, número 15. Perguntas e Respostas número 15. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Eu estava com ela aqui. Mas eu ver se eu consigo achar aqui. Perguntas e Respostas número 15. Irmão Branco, alguma coisa que impede as irmãs de usarem colar? Irmão Branco diz: bem, irmã, entendo que isso significa muito para você. Olha, digo eu, não o Senhor. Se for uma coisa que seu marido tem te dado, tem te presenteado, como um bracelete, um anel, alguma coisa, tudo bem. E não seja uma coisa totalmente extravagante. Lembre-se que essa é a minha opinião. Amém? 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 Quem lembra da mensagem que eu não mandei um colar para a igreja? Será que congregava no tabernáculo? Será que alguém aqui congregava? Só que tem uma coisa. Vocês esqueceram de um detalhe. O Branco diz: digo eu, não o Senhor. Digo eu. Você diz: pastor, então, a semana que vem todas as irmãs podem vir de colar? Não. Não é isso não. Não é isso que eu estou dizendo. Então quer dizer que nós podemos, as irmãs podem vir com anel brasileiro? Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que ser cristão, você tem que ter discernimento. Então quer dizer que eu vou usar uma correntinha aqui no pescoço. Isso é problema seu. Porém, na Bíblia, isso é pendente. Mas o Lombardo fez. Lombardo vai dar conta do seu povo na sua geração. Eu dou conta da minha igreja.
Mas isso não quer dizer que se tiver uma irmãzinha aqui, uma jovenzinha que ainda não recebeu o Espírito Santo, ou algum jovenzinho que chegar com o cabelinho meio não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê, pastor, vai deixar tomar ceia? Claro que eu deixo. Eu leio a Escritura primeiro, amém, irmão? Examine esse homem a si mesmo. Examine você, examine, rapaz. Aqui não é uma denominação. Aqui não criamos jaula. Aleluia. Não criamos cercas. Vai depender do Espírito que está dentro de você. O profeta diz aqui ele continua. Porém, irmã, vai depender da inclinação do seu espírito. Pergunta e resposta no 15. É igual uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, tem muito tempo que eu estou desempregado, arrumei um emprego. Só que tem um porém. Primeiro ela falou de tudo, falou da situação, da falta disso, da falta daquilo outro, falou disso, para depois eu me sensibilizar com a situação e eu dizer, pode ir, irmã. Ela descarregou com nenhum de problema. Ela descarregou conta de água, conta de luz, conta disso, para depois eu sensibilizar com a situação e dizer, pode ir, irmã. Ela queria um sim, ela não queria um não, ela queria um sim. E ela chegou no escritório, com o meu problema só precisa de calça. Eu tenho que usar calça. Eu falei, irmã, eu fico feliz que a senhora arrumou emprego, fico muito feliz mesmo, graças a Deus por isso. Isso eu acho. Eu falei, olha, irmã, olha, a senhora sabe que a Bíblia condena a mulher que usa roupa pertencente ao homem. A Bíblia chega a dizer, vai mais longe, a Bíblia chama de abominação. Mas o que eu faço, pastor? É o seguinte, a senhora vai no seu emprego, pode ir, vai no seu emprego. E na hora que dá para a senhora o uniforme, a calça, na hora que a senhora for lá no vestuário, lá na, vestiário, na hora que a senhora for no vestiário para colocar, se na hora que a senhora colocar o Espírito Santo condenar, a senhora não usa. Mas se não condenar, vai frente. Ela falou assim, mas pastor, se eu colocar, falou que não tem. É isso que eu quero chegar na senhora. Ela falou assim, então eu não vou usar não, porque eu acho que eu tenho o Espírito Santo. Passou 40 dias, ela era um emprego de novo, Deus honrou ela. Deus honrou ela. Amém? Arrumou um emprego na padaria que não precisava usar calça comprida. Ô, irmão, Deus honra. Amém? Glória a Deus. É assim. O profeta disse, Deus cuida daquele que cuida. O profeta diz isso. Se você não se importa com ele, ele também não vai se importar com você. Os irmãos estão entendendo? Amém. Agora, chega uma mocinha aqui com alguma coisa assim que eu vejo que não está. Eu vou arrancar do dedo dela. Eu vou estar aqui com um cabeleireiro já pronto para receber irmãs que vem com o cabelo meio assim. Já para. Não, para continuar cultuado. Não! A palavra sai daqui de cima. Você é chamado para ouvir o que sai daqui. Salvação individual, salvação pessoal. Se fosse assim, Jesus Cristo nunca diria, e nem Paulo diria, para nós olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso que eu não olho para João, não olho para Joaquim, não olho para Pedro, não olho para Maria, eu olho para Deus. Eu olho para a sua palavra. Eu verifico a mim mesmo com a minha palavra, com a sua palavra. Se eu estou em falta, é entre eu e Deus. Se eu estou em falta e preciso colocar as coisas em ordem, é comigo. Mesmo aqui em cima do púlpito, tem hora que eu prego mais para mim do que para vocês. Os irmãos estão entendendo? Amém. Ué. Então é isso. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Na mensagem Olhe Sempre a Jesus, o irmão Brana chamou a atenção do homem. Brana, e então o homem chegou, irmão Brana, você viu o que fulano fez? Você viu o que fulano fez? Você viu que terrível que o homem cometeu, irmão Brana? Aí o irmão Brana disse, eu sei, irmão. Eu sei muito bem do que ele fez. Ele está numa situação difícil, que só Deus.
Agora, por que você, em vez de tirar a estaca dele, você está enfiando mais no chão? Verdade. Você está enfiando mais o coitado que já está mais no fundo. O irmão saiu com a nó, a cabeça entre as pernas dos palavras e olha, saiu fora. Irmão, o espírito religioso, o profeta não viu o espírito religioso assim, ó, com duas palavras que saíram da boca da pessoa, já viu o espírito religioso. Os irmãos estão entendendo? É desse jeito. Quando a Bíblia diz, Paulo diz, retirai do meio do vós esse fermento. Um pouquinho de fermento leveda toda. Mas peraí, que massa é essa? Massa, fala da igreja. Fica entendendo? Leveda toda a massa. Sabe o que diz? Faz inchar. E o profeta disse que burburinho, mexerico, calúnia, o profeta disse que disse, papozinho na igreja, mandando telefone, WhatsApp, não falando de coisa, mas isso é fermento ao redor da igreja. Isso é fermento ao redor da igreja. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, olha, nós temos que ser libertos desse espírito. Verdade? Sabe? Não é a maioria que vai subir no arrebatamento, é a minoria. É a minoria. Eu pergunto uma coisa para você aqui. Será que você ficaria igual Jesus ficou 3 anos e meio ao lado de um homem sabendo que iria traí-lo? Você ficaria igual a ele? Ou você já não denunciaria de uma vez? Um dia, congregou com uma família nessa igreja aqui, os irmãos conhecem. E eu falava uma palavra, aleluia! É isso mesmo. É verdade. Quem lembra disso? E aquilo vinha aqui em cima de mim, assim, meu Deus, não está errado, tem um espírito errado. A gente discerne as coisas. Mas foi um problemão. Quem lembra disso? Foi um problemão. Meu irmão, deixa eu dizer para você, eu não choro por pessoas que... Eu fico triste por pessoas boas que foram forçadas a sair. Mas eu não fico triste e nem choro por pessoas invadidas por espírito que entra negligência e sai fora. Pelo contrário, é um peso morto que sai de dentro da igreja. A embarcação perdeu o alimento. Demorou muito para Judas entender que ele era o problema. Mas para ele entender que era o problema, a embarcação perdeu o alimento, perdeu o grão, perdeu tudo. Porque o capitão dizia, joga tudo fora, vai jogando. Diz o profeta que eles estavam vindo de um lugar que comprou toda a mercadoria para poder abastecer a cidade. E eles jogaram mercadorias fora, grandes sacos de trigo, de cevada, de tudo, jogou tudo, perdeu tudo. Teve que perder um monte de coisa para Judas entender que ele era o problema, ele era o fardo dentro daquela igreja, dentro daquele barco. Às vezes, é por isso que às vezes o Espírito Santo não atua muito, porque às vezes tem um ou dois que fica ali dentro da igreja com a atmosfera pesada. Não está na atitude de culto, não está na atitude de espírito. Não vem para adorar a Deus. Vem para ver a falha que o pastor vai dar, o escorregão que o pastor vai falar, aquela palavra que o pastor falou. Vem para ver a falha. Vem para ver como é que a irmã está vestida, como é que ela está ordenada, como é que ela está arrumada. A falha que o irmão fez no cântico, a falha que o irmão deu na nota da música, a falha que o jovem cantou. O vestido mal combinado.
Deus tem que nos livrar de espíritos. Amém? Amém. Os irmãos compreenderam? Amém. Você sabe? A oração do Pai Nosso tem que continuar sendo feita. A oração do Pai Nosso tem que continuar sendo feita. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Isso quer dizer o seguinte: venha a nós o teu reino, venha a mim e domine, Senhor. Domine, Senhor. Domine, Senhor. Reino é dominar. A oração do Pai Nosso tem que continuar. Já pensou, né, irmão Tito? Aquele dia que eu chamei sua atenção? Sou a menina? E não vou voltar mais nessa igreja, não. Hein? É? Já pensou? Já pensou? Ai, ai, ai. Tantas coisinhas, né? Tantas coisinhas boas, tantas coisinhas infantis. Pouco. Irmão Zé também, né, irmão Zé? Irmão Zé, eu vou chamar a atenção. Já pensou? Ô, gente, pelo amor de Deus. Já passou dessa hora de infantilidade. Nós estamos na plataforma de arrebatamento. Temos que parar de comer esse amendoim. Esse saquinho de amendoim. Tem que parar de ficar descascando esse amendoim na hora de subir na plataforma de embaixo. Está na hora. Não é hora de ficar brincando, não é hora de ficar acumulando coisinhas, não é hora de ficar com espírito ranzinza. Não é hora dessas coisas. É hora de olhar para a palavra e ver você na palavra. É hora disso. Aleluia. Amém? Os irmãos estão entendendo? Deixa eu terminar.